Bem-vindos ao Tudo sobre E-commerce. Bem-vindos de volta a mais um e-commerce à quarta. Esta semana trago um convidado, o Rodolfo, já passo a palavra para ele se apresentar. E o Rodolfo é da equipa da WebHS, nosso parceiro do TSE já há bastante tempo, felizmente já temos uma parceria de longa duração. E hoje vamos falar um bocadinho sobre os serviços de alojamento para e-commerce, aquilo que é importante e porque é que normalmente falamos tanto sobre a importância de um bom alojamento. Bem, Rodolfo, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade e por teres aceito o desafio. Olá, bom eu dia. gostava de começares por te apresentar e e apresentares também a WebHS. A WebHS, desculpa. É o caso. A WebHS. Ok, olá, bom dia. Bom dia ou boa noite, boa tarde a todos os que estão a ouvir e ver este podcast no seu fuso horário. O meu nome é Rodolfo Cardoso, já aqui fazendo uma breve apresentação minha, porque acho que é a parte que menos interessa nesta conversa. Já tenho aqui alguns anos de experiência na área de comunicação, marketing, trabalhei em algumas empresas já, e em diferentes áreas, como o turismo, etc. Eventualmente a experiência aqui no WebHS até é a experiência mais longa, teve aqui uma interrupção no último ano, onde tive outra experiência profissional noutra empresa. Entretanto voltei para o WebHS e, portanto, cá estou eu para juntar mais uns anos a esta experiência já de 4, 5 anos aproximadamente a trabalhar com o WebHS. O que é o WebHS? No fundo, é uma empresa 100% nacional, que acho que é importante também referir, apesar do nome nem sempre assim parecer, mas nós somos uma empresa 100% nacional, quer da parte de sócios, quer de toda a parte de apoio. Temos os nossos escritórios em Lisboa, com uma equipa também que trabalha neste momento de uma forma híbrida, como acho que a maior parte dos negócios também hoje em dia acontece, e a nossa área, digamos assim, é uma empresa que comercializa serviços de alojamento web, conteúdos em ambiente partilhado e dedicado, registro de domínios, soluções de backup profissional, enfim, estamos no mercado desde 2002, portanto já contamos com 21 anos de experiência e, portanto, é também aqui algo importante e também acho que neste setor, acima de tudo, é importante transmitir essa confiança. Não é uma empresa com 1 ou 2 anos, é uma empresa já com muitos anos de experiência e, como eu dizia, inteiramente em Portugal e com um suporte também próximo para os projetos portugueses e, portanto, acho que é isso também muitas vezes acaba por ser valorizado quem procura este tipo de serviços. Portanto, assim, de uma forma muito resumida, diria eu, é a apresentação do WebHS e do Rodolfo. Boa, Rodolfo, obrigada. Olha, então vamos já começar aqui com algumas questões, porque pronto, nós hoje em dia já sabemos que existem plataformas self-hosted, como é o caso do Shopify, e acho que é importante também as pessoas perceberem as várias opções que têm, não é? Portanto, temos as opções de self-hosted, mas, na verdade, muita gente não opta por essas opções, passando a redundância, porque não tem realmente este atendimento mais próximo, não cumpre com todos os requisitos que tem, porque se calhar não querem usar os métodos de pagamento deles. Existe aqui uma série de motivos pelos quais as pessoas optam por também ter a sua própria plataforma em WordPress ou PrestaShop ou uma série de outros motivos que podem desenvolver também por si próprios e, portanto, consegues explicar então quais são as preocupações que devemos ter no alojamento de uma loja online? Porque muitas vezes as pessoas se calhar optam pelo mais barato sem perceber que se calhar é diferente de uma loja online de um site institucional. Sim, aqui a principal preocupação que devemos ter quando procuramos um alojamento para uma loja online terá que ser sempre dimensionar esse serviço àquilo que é também a dimensão do próprio projeto. E essa dimensão passa muitas vezes pela dimensão da base de dados que vão utilizar, do volume de acesso e de produtos que também vão ter. Acima de tudo, estes dois aspectos, ou seja, o volume de acessos é muito importante porque há alojamentos que eventualmente, até numa fase inicial, podem ser suficientes para criarmos o nosso site, mas depois, quanto mais acessos nós temos ao site e quanto mais produtos nós colocamos, maior a carga que vai colocar sobre o servidor e, portanto, o tempo de resposta será sempre, de alguma forma, limitado por isso mesmo. E, portanto, é importante olharmos para estes dois aspectos, porque muitas vezes temos alguns sites que, se calhar,
escolhem um plano de alojamento que não é o mais indicado e acabam por depois comprometer também a performance. Depois existem aqui várias variáveis também em termos técnicos que devem de considerar no momento de escolha. Compreendo que muitas vezes as pessoas, quando estão a escolher este tipo de serviço, não tenham esse conhecimento, e nós, nesse aspecto, acho que também destacamos um pouco daquilo que é a concorrência, porque procuramos também, sempre que solicitado e sempre que necessário, falar com quem está a criar os projetos e aconselhar as melhores soluções, às vezes até soluções que não temos propriamente listadas no nosso site, e tentarmos criar quase aqui soluções híbridas, e isso também é importante. Depois, hoje já temos soluções em termos de alojamento que diria que são mais indicadas para e-commerce. Nós temos aquilo que é o alojamento normal, os planos de Linux, quando entramos no nosso site, que são alojamentos HDD, portanto aqui uma parte mais técnica, mas hoje já temos alojamentos em SSD e em NVMe, que são soluções muito mais rápidas. Isto estamos a falar aqui em aspectos tecnológicos dos próprios servidores, mas que garantem uma melhor performance. E quando nós somos confrontados aqui com um caso de alguém que está a criar uma loja online, por norma recomendamos estes dois tipos de alojamento, porque sabemos que aqui, em termos técnicos, o pedido, ou seja, quando nós procuramos no site um produto e é devolvida essa informação ao utilizador, este tipo de alojamento em SSD e em NVMe irão ter uma performance superior àquilo que é um alojamento normal. Portanto, isto é, à partida, aquilo que é uma solução que corresponde às necessidades da maior parte das lojas online. Depois, como é óbvio, depende da dimensão. Pode existir uma necessidade de ter um alojamento cloud, um servidor dedicado, enfim. Portanto, a resposta é sempre um bocadinho redundante, exatamente, mas cada caso é um caso e temos que olhar para essas questões todas e colocar aqui os vários pesos e tentar perceber aqui o que é que poderá ser a melhor solução. Sim, nós temos visto, às vezes acontece, uma marca nova vai à televisão ou Exatamente. tem uma campanha com um grande influenciador e de repente o site vai abaixo. Exatamente. E dizem, mas eu não sei porque é que isto está a acontecer. Normalmente tem a ver com o facto do alojamento não estar dimensionado para um número de acessos em simultâneo tão grande, não é? Não quer dizer que a loja não estivesse a funcionar bem, não quer dizer que a plataforma não estivesse a funcionar bem, mas se calhar em simultâneo não aguenta tantos acessos em simultâneo. Isso é uma das coisas que eu normalmente alerto os meus clientes quando estão a pensar em fazer campanhas. Uma campanha que tenha mais atividade, que tenha uma newsletter para uma base de dados grande. Atenção em relação a essas coisas. E pronto, também falaste que é importante a dimensão da base de dados. Eu tenho 10 produtos é uma coisa, se eu tenho 100 produtos é outra, não é? E à medida que eu vou investindo em mais e em aumentar a minha base de dados, mais fotografias, as fotografias com muita qualidade, não é? Mais vídeos, portanto isto tudo obriga um espaço maior. E por exemplo, desculpe interromper, mas por exemplo, não é só nas lojas online que às vezes estes problemas se colocam. Temos o caso, por exemplo, agora estamos a chegar a uma altura que em Portugal a área do turismo também começa a mexer mais e existe aqui alguns serviços que acabam por ter um pico de procura nestas alturas do ano e, por exemplo, um servidor cloud pode ser uma solução porque a maior parte do ano nós conseguimos dimensionar os requisitos técnicos para menos procura e quando chegamos agora conseguimos rapidamente ajustar essa necessidade à procura que estão a ser sujeitos. E como tu disseste bem, as campanhas também que nós fazemos, quer seja em termos de investimento de mídia como em presença nos próprios média, pode fazer diferença neste momento e isso tem que ser tido em conta por quem está a desenvolver as plataformas e os sites. Claro que sim. Depois surgem as surpresas, não é? Pode ser bom, pode estar a funcionar super Claro. bem, ou então pode de repente uma campanha ser enorme, mas perder o impacto. Olha, e qual é que é a importância de um CDN? Que é uma coisa que nós falamos muitas vezes também, principalmente em negócios que têm pretensão de ser internacionais. Consegues nos explicar? Bom, o CDN é um Content Delivery Network, ou seja, uma rede que acaba por distribuir os conteúdos com base na nossa localização. Portanto, se estou em Portugal, ele vai buscar essa informação ao CDN que está nessa localização e entrega mais rápido. Aqui é importante porque é um serviço que permite agilizar a rapidez de abertura do website. E, portanto, é sempre mais um extra em termos de otimização que nós podemos fazer no nosso site.
atualmente é um serviço que nós não prestamos, é um serviço externo na WebHS, mas de qualquer das formas, isto junta-se aqui um rol de otimizações que podem ser feitas e que podem ser consideradas por quem cria uma loja online, sim. Claro que sim. E mais uma vez, principalmente num projeto que presume internacionalização, não é? Se estamos a falar de mercado nacional, não é tão necessário, mas se calhar se falarmos de uma coisa ainda por cima extra intercontinental, imagina que era cá Estados Unidos, faz muito sentido. E depois outra coisa também, muitas vezes o que acontece é que nós vamos fazer testes em determinadas plataformas, por exemplo, um teste numa plataforma da concorrência. E usamos ferramentas como o GTmetrix, o Pingdom, pronto, existem aqui várias que podemos usar. Mas quando testamos o carregamento dessas plataformas nessas localizações. Isso acontece muito, sei lá, eu testar o carregamento de um Shopify nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele carrega rápido, aqui pode não ser exatamente a mesma coisa, mesmo sendo um self-hosted, mesmo sendo uma plataforma cloud. Então, quando vamos testar, devemos tentar localizar ao máximo os nossos testes, que eu acho que é uma coisa importante e nem sempre é tida em consideração. Portanto, se vamos testar uma plataforma qualquer, a nossa outra, naquela localização, o GTmetrix, o Pingdom, o outro, permitem-nos normalmente localizar o sítio, que assim também conseguimos perceber melhor se realmente os conteúdos estão a carregar localmente. E às vezes, só fazer aqui uma nota que às vezes também não é percebida pela maior parte das pessoas e que nós dizemos sempre, por exemplo, a localização do próprio servidor também é importante. Como tu disseste, o Shopify funciona muito bem nos Estados Unidos porque, acredito eu que a maioria dos seus servidores estejam nos Estados Unidos. No nosso caso, por exemplo, nós temos data centers em Lisboa e no Porto e, portanto, quem tem um projeto em que o seu grande foco é o mercado nacional, sem dúvida que escolher um provedor, neste caso o WebHS, e aqui também, de uma forma transparente, qualquer outro que tenha servidores no mercado nacional, ou seja, no território nacional, aliás, pode fazer também a diferença, uma pequena diferença naquilo que é a performance. Claro. E mais uma vez, uma loja online com o número de produtos, número de fotografias, tudo isto, não é? Vamos acrescentar pedacinhos. Outra coisa que queria chamar a atenção, e já agora que estamos a falar, me lembrei, que é a colocação de trackers. Muita gente coloca trackers nas lojas online, que é o Pixel do Facebook, o do Analytics, o do TikTok, depois temos o Google, depois temos outros, às vezes até temos programas de afiliados. Atenção, que tudo isso arrasta as nossas lojas online e não é culpa do servidor, é culpa nossa que vamos colocar ferramentas de rastreabilidade e vamos puxar pelas lojas, ok? Portanto, chamar a atenção também de quem nos está a ouvir que tudo aquilo que nós colocamos a mais vai mexer na performance da nossa loja online. Isso também é importante. Olha, nós já fomos falando aqui nestas perguntas que eu já te coloquei um bocadinho, mas devemos escolher com cuidado onde é que alojamos a nossa loja online ou até onde é que compramos o nosso domínio, porque ainda existe muita gente que compra os domínios no GoDaddy e noutros sítios que não estou a dizer que não podem fazê-lo, mas que se calhar não são tão recomendados, não é? Bom, aí a resposta mais simples é eu convidaria todos a consultar o Trustpilot e a pesquisar lá e vão perceber que nós, de uma forma aqui muito isenta, somos neste momento a nível nacional a entidade com a melhor prestação, com o melhor review. Mas pronto, parece sempre suspeito porque estou a falar do WebHS. Agora, há aqui uma série de questões que devem de ser tidas em conta nesse momento. Muitas vezes o preço também é de facto decisivo quando nós, não diria decisivo, mas pode ser um meio de ponderação muito importante no momento de compra, mas depois temos que ver sempre a médio e longo prazo o que é que isso implica, porque um custo muito baixo no início pode representar um custo muito, muito elevado ao final de alguns anos ou apenas de algum ano, ou apenas de um ano, aliás. E nós nesse aspecto procuramos ser o mais transparentes possíveis e todos os valores que vêm no nosso site são aqueles valores que nós praticamos sem asteriscos e sem condições escondidas. Na dúvida, mesmo que nos perguntem, nós esclarecemos e somos transparentes. E, portanto, eu acho que esse é quase falarmos do elefante na sala, que às vezes é colocado, que é a questão do preço. Depois, quanto à plataforma em si, é sempre algo que deixamos ao critério do cliente. Nós não defendemos uma plataforma em detrimento da outra, porque, como falámos ainda há pouco, dependerá sempre das necessidades do cliente aquela que é a melhor plataforma para si. Portanto, há, claro, uma diferença considerável entre aquilo que são alojamentos
em que são, aliás, projetos alojados em web hosting, em contraponto com outras plataformas, como o caso do Shopify, onde aí o controle é mínimo. Ou seja, nós inicialmente podemos olhar para uma Shopify e pensar que vamos ter um grande controle, e no início, eventualmente sim, porque vamos conseguir construir uma loja online de forma muito simples e ágil, mas depois, a longo prazo, isso pode comprometer o nosso projeto, porque se o projeto crescer e tiver sucesso e nós tivermos a necessidade de procurar um alojamento em web hosting, onde temos uma maior liberdade de configuração técnica, aí teremos um problema, porque a capacidade de extrair essa informação do Shopify muitas vezes é limitada, ao contrário daquilo que nós pensamos. Portanto, há aqui, lá está, mais uma vez, é sempre tomarmos uma decisão de uma forma ponderada e analisarmos os prós e os contras e também aquilo que é a necessidade, porque lá está, como eu dizia, podemos ter um projeto que, ok, eu tenho um produto que eu sei que só vai ser vendido durante este verão e, portanto, a minha necessidade é ter uma loja online rápido para escoar um determinado produto este ano. Se calhar aí, sendo mais honesto, um Shopify pode ser a solução, porque no final do verão podem fechar a loja e está feito. Se for um projeto com um objetivo diferente, aí se calhar vale a pena ponderar e procurar também aconselhar-se com quem sabe, por exemplo, convosco, contigo, e mesmo connosco, procurar perceber se uma solução em web hosting é o mais indicado para si ou não. Sim, e depois também depende muito da plataforma que escolhemos, não é? Nós já, antes desta conversa, nós já tivemos outra conversa e falamos sobre algumas questões, e uma delas é o WordPress, porque muita gente efetivamente usa o WordPress, o WooCommerce, portanto a extensão do WordPress para e-commerce, e que é um ótimo plugin e que funciona super bem, mas o WordPress tem algumas questões, muitas vezes até de segurança, tem algumas questões do desenvolvimento, por ser um código aberto. Quais é que achas que são os pontos a ter em consideração quando se escolhe um hosting para uma plataforma em WordPress? Bom, aí é quando nós escolhemos o WooCommerce, portanto essa extensão, esse plugin para utilizarmos o WordPress, há uma maior facilidade também aqui de configuração. Aí a necessidade passa muitas vezes pela necessidade de, passando aqui a redundância, de colocarmos mais plugins para métodos adicionais de pagamento, de shipping, de tradução, e isso na verdade é um lado positivo, já que conseguimos configurar às nossas necessidades. Mas, como também disseste há pouco, e é muito importante, isso por um lado pode levar a um excesso de plugins, e isso pode levar a um consumo exagerado de recursos por parte do servidor e uma consequente lentidão da plataforma. E, portanto, às vezes temos exatamente esses casos de clientes que dizem que o nosso servidor está lento, e quando nós olhamos muitas vezes para o site, estão 30 ou 40 plugins e se calhar mais de metade não são necessários e são completamente dispensáveis para aquilo que são as tarefas. Por exemplo, colocar um plugin para colocar o código do Google Analytics, eu entendo que uma fase inicial possa fazer sentido, mas é algo que podes colocar diretamente no código e isso elimina mais um plugin, mais um pedido, enfim, mais um layer em termos de lentidão, ou de baixa performance no site. Portanto, tem uma vantagem, o e-commerce, que é essa possibilidade de configurarmos às nossas necessidades, mas pode ter aqui esse risco de levarmos a um excesso por parte do utilizador. Portanto, é aqui um peso e medida. Pois, claro. E o e-commerce e o WordPress também têm as questões todas dos desenvolvimentos e das atualizações dos plugins, não é? Sim, mais sim, ainda também. a questão das atualizações. E em relação a Magento ou o PrestaShop ou qualquer outra tecnologia, há aqui alguma recomendação em particular ou acaba por ser transversal? Aí no caso da PrestaShop e Magento, entramos em mercados mais técnicos, em que o desenvolvimento requer mais conhecimento e também alguns recursos extra que não são obrigatórios, por exemplo, no caso do WordPress. E por isso é também importante ter essa noção de que, se escolhermos uma plataforma como o PrestaShop e Magento, podemos estar aqui a entrar em algo muito técnico que, eventualmente, um utilizador normal, digamos assim, não irá conseguir fazê-lo de forma isolada. Já que, por exemplo, são necessários conhecimentos em terminal e em cache, e isso pode dificultar. Portanto, aí optar por uma solução dessa também é importante, ou pode ser importante dependendo daquilo que é o projeto, mas estar consciente que irá sempre necessitar de ter um apoio técnico e profissional, digamos assim, mais próximo. Claro que sim. E sim, e Magento em particular tem a questão do cache, pelo menos o Magento Community sempre teve as questões do cache, que acho que entretanto já foi resolvido, mas era um dos problemas que a plataforma tinha no passado,
era que não guardava memória em termos de carregamento de browser e então estava sempre a carregar do zero. Mas eu penso que isso entretanto já está resolvido e qualquer uma destas três são plataformas ótimas para ter uma loja online, é só uma questão de saber geri-la, não é? E ter o conhecimento técnico, como estavas a dizer. Uma das coisas que nós temos quando temos uma loja online é registro de utilizador, temos informações privadas, não é? De privacidade e portanto temos de ter certificados de segurança. E há vários certificados de segurança com vários preços. Consegues fazer-nos entender um bocadinho quais são as diferenças entre eles e como é que nós podemos escolher os que fazem mais sentido para nós? Bom, os certificados de segurança hoje são essenciais para qualquer website e são no fundo aqui um primeiro sinal de segurança para o utilizador e garante de facto que o site que está a utilizar é seguro. Se bem que, também deixo aqui o alerta, também existem muitos sites hoje em dia fraudulentos que já utilizam certificados essencial, portanto não é por aí que se calhar há uns anos atrás era um nível importante de segurança, hoje em dia é um nível importante de segurança, mas também é utilizado para situações menos lícitas, portanto aí é importante fazer essa nota. Em termos de certificados, existem vários certificados, na WebHS nós temos uma vasta oferta, quer seja em marcas, quer seja em tipos de certificados. Eu diria que somos eventualmente a empresa em Portugal com a maior oferta em termos de certificados. Isso às vezes pode ser bom e outras vezes pode ser mau, porque leva a estas questões de qual é que eu devo escolher. Mas no nosso site nós temos essa facilidade de, selecionando aquilo que são as nossas opções, o que é que nós pretendemos de cada certificado, rapidamente termos uma pré-seleção de quais é que são os mais indicados. E aqui a resposta é muito simples. Depende do nível de confiança que queres transmitir. E é aí que vai estar a grande diferença do certificado. Temos certificados que fazem a certificação de domínio único, ou seja, eu tenho um domínio, é só aquele certificado. Existem outros certificados que fazem uma certificação em subdomínios, por exemplo. Isso pode ser importante para quem tem lojas online que tenham eventualmente subdomínios, não é? Imaginando uma loja online de desporto que depois tenha, por exemplo, futebol.aminhaloja.pt ou natação.aminhaloja.pt, pode ser importante ir para esse tipo de certificados, ou é importante selecionar os certificados. Existem também certificados que fazem validação de diferentes domínios, ou seja, eu posso certificar a empresa e não apenas um domínio e utilizar, e portanto também faz diferença. A verdade é que os certificados essencial, há uns anos atrás, tinham uma vantagem que nós, através do cadeado, e nós estamos a falar deste cadeado junto ao endereço online, nós conseguimos perceber muitas vezes qual é que era o tipo de certificado que nós estávamos a falar. Por exemplo, nós no WebHS tínhamos um que, ou temos ainda, que no fundo tinha a indicação da entidade. Tinha o cadeado e tinha a indicação, e isso foi removido, agora é só um cadeado. Mas, se nós clicarmos em cima desse cadeado, nós depois conseguimos ver toda a informação do mesmo, perceber qual é a entidade que certifica, etc, etc. E isso pode, de alguma forma, como eu dizia, trazer mais ou menos confiança a quem escolhe uma determinada loja online. Agora, de uma forma resumida, é essencial para todos os negócios. O mais básico é importante tê-lo. Depois, a partir daí, depende um bocadinho do nível de confiança que querem transmitir e também, muitas vezes, daquilo que querem sentir enquanto empresa, enquanto projeto. Sim, e para chamar a atenção que, mesmo antes de lançarem a loja online, muitas vezes os bancos, por exemplo, se integrarem diretamente com bancos, pedem para ter acesso ao certificado e não permitem a integração sem antes validar que já tem o certificado ativo. Pronto, e há aqui coisas mesmo importantes que nós devemos ter em consideração. Por exemplo, se eu tiver um domínio, por exemplo, achei que a TSE tem isso, que é, nós temos um domínio www.tsecommerce.com, que é o nosso site, e depois temos a nossa loja num subdomínio, loja.tsecommerce, portanto, podemos perfeitamente ter um domínio que um certificado, que abranja tudo, assim já fica tudo coberto, mesmo que não estejamos hoje a pensar que isso aconteça. Também outro caso que eu conheço que é de lojas online que tem um subdomínio para B2B, portanto tem a loja. Imaginem, se a Sheiko tivesse sheikoshop.com e tem o certificado, depois tem b2b.sheikoshop.com e é importante termos tudo isso com o nosso certificado de segurança, não é apenas a loja principal, o domínio principal, tudo tem que estar protegido. E as lojas online, em termos de ataques de hackers, as lojas online têm ataques todos os dias, porque, embora não tenha informação se calhar muito sensível, o que tem são moradas e e-mails, mas acaba sempre por ser informação que podem querer vender ou querem ameaçar os donos das lojas online
para poderem ter acesso novamente às plataformas. E todos os dias eu conheço imensas plataformas que são alvo de ataques, felizmente estão protegidas, também estão alojadas em segurança e têm também os certificados de segurança para garantir que não temos esse tipo de perdas de informação, o que não acontece com outros sites, que já aconteceu no passado, sites transportadoras, etc. Já aconteceu com imensas histórias, não é? Conhecemos imensas histórias de sites que passaram por isso. Nada invalida, mais uma vez, aquilo que disseste há bocadinho, que é os sites poderem ser duplicados, criadas front pages muito parecidas, não é? E nós entrarmos e acharmos que era mesmo daquela empresa e depois até usar o certificado, depois os dados foram utilizados incorretamente, mas pronto. Olha, E é sempre desconfiar. Sim, é sempre desconfiar, ver bem o domínio, não é? É como os e-mails que recebemos do príncipe da Nigéria, não sei o quê, que nos quer dar 1 milhão de euros, não é? Nós temos que, não é? Tenham cuidado com isso, como aos bancos, não é? De repente recebemos um e-mail do Montepio a dizer para validar os dados. E no outro dia recebi uma SMS, a dizer que a minha conta da Netflix estava bloqueada por falta de pagamento. Se nós clicarmos nessas SMS, lá vamos nós, lá vão os nossos dados nos nossos telemóveis, portanto acontece mesmo com os sites. A criatividade não tem limites e, portanto, também é aplicada ao lado negativo das coisas e, portanto, aí o conselho é mesmo sempre desconfiar e procurar validar a informação uma e outra vez. No caso das lojas online, quando nós estamos a falar de quem está do lado do desenvolvimento, é importante ter não só os certificados essencial, porque garante essa encriptação da informação, que é transmitida entre o consumidor e a loja, e isso é importante para o consumidor e também para a própria loja, mas também é importante, por exemplo, ter soluções de backup, onde nós temos a garantia que todos os nossos dados estão guardados, e nós ainda agora, há pouco tempo, lançámos uma solução específica também nessa área, de backup and recovery, e eu acho que isso ainda é mais importante para quem está a criar um projeto online, uma loja, porque muitas vezes acabamos por nos preocupar com aspectos que são mais comuns, como estamos a falar neste caso dos certificados, esquecemos dessa segunda parte que é se eu perder tudo, não é? Como tu dizias, por exemplo. O que acontece? Exatamente, e é importante ter sempre em consideração. Não é um custo, é um investimento pelo aquilo que é a segurança do nosso negócio. Exatamente. Olha, tenho mais uma questão para te colocar, que é uma das coisas que nos preocupa muito quando temos uma loja online é carregar o mais rápido possível. O que é que aconselhas para reduzirmos o tempo de carregamento das páginas? A resposta mais simples a essa pergunta é mesmo boa programação, uma boa otimização do projeto e um servidor rápido. No início falei de 2 aspectos que nós temos, 2 tipos de alojamento, o SSD e o NVMe. Podem ser soluções, são um passo para garantir esse carregamento mais rápido das páginas, mas acima de tudo tem a boa programação do site é que faz a diferença. Também falámos já aqui, por exemplo, no caso do e-commerce, do excesso de plugins, que pode levar a essa lentidão. Portanto, não existe aqui uma única ação que nós temos que fazer, são várias. E, portanto, podemos ter o melhor servidor, mas depois se temos, como eu dizia há pouco, 30 plugins que nada acrescentam ao site, ele vai ficar lento. E, portanto, há uma série de questões que têm de ser tidas em conta e que aí cabe também a quem está a criar o site perceber isso, não é? A imagem, se calhar, não precisa de ter uma qualidade extrema e de ter uma dimensão de gigas para o utilizador perceber o que é que nós estamos a vender e, portanto, perceber muitas vezes esse meio termo, o que é que pode ser feito. Mas, acima de tudo, boa programação, boa otimização e um servidor rápido e acreditem também que vai, de facto, melhorar os resultados naquilo que é o carregamento da loja online. Ótimo, Rodolfo. Olha, eu esgotei as minhas questões, chegamos ao final, pelo menos da minha parte. Há alguma coisa que gostasses de acrescentar aqui ao nosso episódio? Penso que não. Estou aberto a perguntas, portanto, se quem tiver a ouvir tiver questões, sinta-se à vontade para contactar nas redes sociais, para nos enviar também e-mail. Nesse aspecto nós também fazemos aqui uma política muito user-friendly, mesmo não sendo cliente do WebHS, se tiver uma dúvida e nós pudermos ajudar, estamos sempre disponíveis para isso e como eu dizia, se eu puder ajudar em alguma coisa também, é uma questão de me contactarem nas redes sociais, LinkedIn, etc. E procurar sempre ajudar a esclarecer e também a melhorar aquilo que é o conhecimento nesta área, que eu sei que é uma área muitas vezes técnica
e que é, como eu costumo dizer, é essencial para todos os negócios, mas a maior parte das pessoas que têm este negócio não percebe muito bem ou não está muito interessada em perceber e, portanto, Ou acaba por até confundir. foge, não é? Às vezes Exatamente. até foge, até fugimos. Sim, sim, é Exatamente, e verdade. acaba por confiar a outras entidades para fazer esta gestão, mas não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças, eu posso confirmar, e portanto é técnico, como eu costumo dizer, todos os dias aprendo alguma coisa, porque alguém me pergunta uma coisa qualquer técnica e eu fico, epá, caraças, que eu nunca tinha ouvido falar disto, e portanto também é interessante por esse aspecto, mas é aqui uma base essencial para quem tem um negócio online, não só lojas online, como também qualquer site institucional, qualquer projeto online, e portanto da nossa parte, nós estamos aqui abertos também para ajudar e para estar ao lado também de quem esteja a desenvolver as suas ideias. Boa, olha, obrigado, Rodolfo, obrigado pelas partilhas tão abertas que fizeste e obrigado ao WebHS por ser parceiro do TSE já há bastante tempo, como disse no início, mas também por estarem disponíveis para ajudar qualquer pessoa que queira lançar o seu site ou a sua loja online. Da minha parte, resta despedir-me e até para a semana, o próximo e-commerce à quarta, e quem ainda tiver interesse, no dia 20 de Abril teremos então um workshop sobre e-commerce, inscreva-se na nossa landing page do workshop e vamos falar sobre e-commerce, então, dia 20 de Abril às 9 da noite. Obrigada e até à próxima. Obrigado, até à próxima.